Looks about right. You think she's okay? Imagine que você tem um irmão e vocês vivem como se fossem cão e gato. Tá, essa deve ser a realidade de muita gente. A história de hoje não é muito diferente disso. Danny e Walter são dois irmãos que brigam por qualquer besteira. Eles se odeiam. O que eles não sabem é que, em breve, eles terão que unir forças para vencer um jogo pra lá de esquisito. Mas, por enquanto, eles só estão quintal brincando com uma bola junto com o pai deles. Quando é a vez de Danny, seu irmão não queria deixar porque acreditava que Danny fosse um perdedor sem importância. Isso gera uma pequena discussão entre eles, enquanto o pai tenta resolver o impasse entre os dois. Ainda contrariado de ter que deixar Danny brincar com a bola, Walter salta na frente dele para agarrar a bola arremessada. Isso deixa Danny irritado com Walter a ponto de entrar para a casa e se esconder. O pai vai atrás dele e encontra o garoto escondido dentro de um compartimento na parede. Ele então conversa com o filho e tenta convencê-lo de que Walter não é melhor em tudo. Na verdade, é Danny quem tem habilidades diversas, como tocar piano, por exemplo. Mas no momento da raiva, o garoto diz que odeia tocar piano e corre para o quarto. O pai dele vai atrás e, vendo que o garoto se sente inferior ao irmão, tenta mostrar a ele que existem outras coisas em que ele é bom. Então ele consegue acalmar o menino, dizendo que a imaginação de Danny é incrível. Enquanto isso, do lado de fora, Walter escuta tudo também se sentindo inferior. Quando Danny pergunta se sua própria imaginação é melhor do que a de Walter, o pai responde que sim. Danny é bem diferente de Walter no quesito imaginação. Conversa finalizada. Agora o pai dos garotos se despede porque precisa ir trabalhar. A mãe deles vai vir buscá-los mais tarde. Walter parece gostar de passar o tempo com o pai, mas não se alegra muito em ter que ir para a casa da mãe. Momentos depois, os meninos estão se insultando novamente. Haja paciência, o pai deles acaba sendo menos doce e grita com os dois pedindo silêncio. Ele então explica que precisa deixar os meninos sozinhos e que espera que eles se comportem como adultos civilizados, pelo menos por aquela vez. Assim, Danny está tentando descobrir que jogo jogar enquanto a mãe não vem buscá-los. Walter ainda está ressentido com tudo e não responde muito às perguntas de Danny. De qualquer forma, Walter acaba concordando em brincar de soldadinhos com o irmão, mas logo o assunto se transforma em outra briga e Danny estraga a foto do pai. Então ele tem que correr para buscar uma substituta. O pai dos meninos, antes de ir embora, sobe para acordar a irmã mais velha, Lisa. Ele pede para ela cuidar dos meninos, mas assim que ele sai, ela volta a dormir porque tem um encontro mais tarde. Danny está agora jogando videogame e Walter vem desligar porque o pai disse que não pode jogar. Walter está assistindo beisebol e não vai mudar para Bob Esponja, que Danny quer. Então Danny vai pegar uma luva de beisebol e tem que jogar, mas novamente Walter diz não. Então Danny começa a jogar a bola nele até que joga com muita força e Walter começa a correr atrás do irmão pela casa. Danny vai se esconder no compartimento da parede e quando Walter encontra o esconderijo, ativa os cabos que faz o compartimento descer até o porão. Agora, imaginando um monte de barulhos estranhos e com medo de ficar naquela escuridão assustadora, ele sai correndo. Mas no caminho, ele acaba encontrando um jogo antigo embaixo da escada. O nome do jogo é Zathura, uma aventura no espaço. Ele traz o jogo para cima e mostra a Walter que está assistindo TV. Mas como o irmão não está interessado, ele explora o jogo sozinho. Nesse momento, ele aperta um botão e uma carta sai. Ele não consegue ler o que está escrito na carta, então entrega para o irmão para ajudá-lo. A carta diz: chuva de meteoros, tome uma ação evasiva. Mas quando Walter explica ao irmão que evasivo é o mesmo que fugir, algo cai do teto e atravessa a carta até o chão. Então a TV começa a exibir uma tela branca. A casa começa a tremer e coisas começam a se quebrar por toda a sala de estar. Os meninos se escondem dentro da lareira. Então a TV volta a funcionar. Quando pensam que está tudo bem, um meteoro enorme cai do céu e destrói a TV. Os meninos agora percebem que a casa está vagando no espaço. Neste ponto, eles têm que contar para a irmã deles o que está acontecendo. Então eles tentam acordar Lisa, mas ela não percebe o fenômeno, achando que é apenas o céu noturno na janela. Eles tentam abrir os olhos de Lisa, mas ela não vê nada de anormal. Talvez ela esteja muito ansiosa para o encontro.
Por isso, ela se apressa para tomar um banho. Na próxima jogada, o jogo exibe uma carta que diz: colega de nave entrou na câmara de hibernação por 5 rodadas. De repente, o banheiro todo congela e Lisa também. Os meninos percebem o que aconteceu com Lisa e Walter tenta aquecer ela usando um aerossol e um isqueiro. Danny, por sua vez, sugere que pode ser hora de ler as instruções do jogo, mas a única instrução diz que uma vez que embarcarem na jornada, não há volta até que Zathura seja alcançado. Então eles voltam a jogar. Agora é a vez de Walter. Sua carta diz que seu robô está defeituoso. Em seguida, vemos a sombra de um robô gigante se aproximando deles. Mas a sombra enganou um pouco. O máximo que apareceu foi um bonequinho robô dizendo emergência. Mas de repente, o pequeno robô começa a ganhar proporções gigantes. Agora ele começa a perseguir os meninos tentando destruí-los. Mas eles pulam para fora do caminho no último segundo e o robô bate na parede. Mas mesmo assim, o bicho não desiste. Então, enquanto Danny faz sua jogada, Walter tenta se livrar do robô. Danny finalmente faz sua jogada. E tudo na casa começa a se mover lateralmente, incluindo a irmã deles congelada. A carta diz algo sobre entrar no campo gravitacional. A casa deles está agora em queda livre, mas felizmente isso joga o robô escada abaixo antes que pudesse pegar Walter. Quando tudo se normaliza, Lisa agora rolou escada abaixo também. Os meninos agora levam a irmã de volta para onde ela estava e Walter volta para o jogo, onde agora foi promovido a almirante da frota e avança 4 passos. Danny, por outro lado, não está mais interessado em jogar. Ele vai para a cozinha comer alguma coisa. Na cozinha, os meninos têm outra discussão, mas desta vez foi mais saudável e produtiva. Danny consegue convencer Walter a não ser tão rude. Ele gostaria de ser tratado melhor por parte de seu irmão. Walter finalmente consegue compreender que não está sendo um bom irmão para Danny e promete melhorar as atitudes. Danny então volta a jogar. Agora a carta diz que eles são visitados pelos Zorgons, e então ouvem um barulho ensurdecedor. Então, uma nave se posiciona em frente à janela da cozinha e começa a atirar dentro da casa. No meio do caos, Walter faz sua jogada e a carta diz reprogramar, mas eles não sabem o que isso significa. Walter até tenta mostrar a carta para os Zorgons, como se ela fosse lida e obedecida, mas ele continua atirando neles. Danny faz sua jogada e a carta diz para resgatar um astronauta perdido. Eles primeiro vão se esconder, mas então ouvem a campainha tocar. É óbvio que eles não vão abrir. Que visita eles poderiam ter no meio do espaço? Mas era o astronauta perdido que simplesmente arromba a porta e entra. Esse astronauta começa a ajudar os garotos contra os Zorgons. Para isso, ele planeja esconder a casa inteira para evitar os ataques. Então ele dá aos meninos algumas instruções, basicamente para desligar os eletrodomésticos e apagar todas as luzes. E funcionou. Assim que a casa inteira fica escura e se camufla na escuridão do espaço, os Zorgons finalmente param de atacar. O astronauta então bota fogo no sofá e empurra para fora em direção aos Zorgons, fazendo eles seguirem o calor e se afastarem. Depois que o problema dos Zorgons é resolvido, o astronauta abre a geladeira e come tudo o que estiver pela frente, matando as saudades de comida de verdade. Isso porque ele passou 15 anos comendo alimentos processados em tubo por 15 anos. Walter não gosta que ele esteja comendo toda a comida deles. Então, se apoiando em sua autoridade como almirante da frota e pede para o astronauta deixar a casa. Mas não deu certo. O astronauta não pode receber ordens de um almirante porque também é um almirante da frota. Então, para resolver o problema de autoridade, o astronauta diz que, de acordo com o regulamento que ele acabava de tirar do miolo do fiofó, já que foi Danny quem tirou a carta, só Danny pode pedir para ele sair. Mas Danny realmente não quer que ele saia porque ele tem sido útil. E apesar do olhar de descontentamento de Walter, o astronauta ficou. Eles voltam ao jogo e Walter percebe que algo está errado. Ele diz que estava na frente de Danny antes, mas agora Danny está na frente. Então, ele imediatamente acusa o irmão de trapacear. Então, eles começam a gritar um com o outro. Para resolver tudo, Walter move a peça de Danny para trás e então faz a sua jogada. Mas a carta que sai diz que ele foi pego trapaceando. Nesse momento, Walter é sugado por um buraco no teto. Para sua sorte, ele consegue se segurar nas bordas.
O astronauta, então, acabou sendo útil mesmo. Usando um dispositivo ejetor em suas costas, ele conseguiu subir e salvar Walter. Walter está de volta? Danny faz a sua jogada e a carta diz para voltar 2 passos. Enquanto isso, no banheiro, Lisa é descongelada, mas não tem ideia do que acabou de acontecer. A única coisa que nota é que ela está fria pra caramba. Então, ela aumenta a temperatura do aquecedor. Só que isso acaba reativando o fogo. Acho que, em breve, vamos ter os órgãos atacando de novo. De qualquer forma, ela volta para o chuveiro e aumenta o som de sua música. Obviamente, ela não tem ideia do que aconteceu com ela nos últimos minutos. Os meninos voltam ao jogo. Walter pega um cartão dourado que diz: Estrela Cadente, faça um pedido enquanto ela passa. Ele está realmente animado com seu cartão. Mas, em vez de focar na sua empolgação, ele decide implicar com o irmão outra vez. Danny reage atirando o tabuleiro para longe e sai correndo. Enquanto ele corre, a estrela cadente aparece mesmo. Walter, agora também irritado com Danny, deseja que seu irmão nunca tivesse existido. Por alguma razão, o desejo não se concretizou. De qualquer forma, o astronauta começa a contar aos meninos a sua própria história. Aparentemente, há 15 anos, ele era igual a eles, jogando o mesmo jogo com seu próprio irmão, com quem ele costumava brigar muito. As brigas deles só pioravam à medida que o jogo avançava. Enquanto estava jogando, conseguiu o cartão de desejo que Walter acabou de conseguir. E o desejo dele foi exatamente o mesmo de Walter. Ele desejava que seu irmão nunca tivesse nascido. Então ele ficou preso no jogo porque o irmão não existia mais. Então ele nunca poderia ter sua vez novamente enquanto o parceiro do jogo não jogasse. Walter aprende a melhor lição da vida. Tem alguns jogos que você não pode jogar sozinho. A história parece ter funcionado. Os meninos concordam em trabalhar juntos e terminar o jogo. Mas antes de voltarem ao jogo, eles ouvem um forte estrondo. Os órgãos estão de volta por causa do fogo do aquecedor. Mas dessa vez, ao invés de atacarem, eles levam o jogo com eles. Vendo que acabaram de perder o único caminho de volta, eles começam a queimar qualquer coisa que faça fogo, na esperança de trazer os órgãos de volta. Enquanto estão fazendo isso, Lisa desce enlouquecida, acreditando que fosse um incêndio, e apaga o fogo com um extintor. Ela ainda não sabe que estão em um jogo e no espaço. De qualquer forma, o calor que geraram foi suficiente para trazer os órgãos de volta. E enquanto os meninos esperam pacientemente que eles se aproximem, Lisa desce correndo, tentando encontrar um esconderijo, porque acabou de entender tudo. Ela tenta entrar em um cômodo da casa, mas vê o robô e corre de volta para cima. No caminho, encontra o astronauta que tenta explicar tudo. Lisa ficou hipnotizada com a beleza do astronauta e se apaixonou por ele imediatamente. Todos precisam voltar para cima quando os órgãos começam a atacar. Eles pousam em cima da casa e o astronauta encontra a oportunidade perfeita para tentar entrar na nave dos órgãos e pegar o jogo enquanto as crianças se escondem na lavanderia. Ele mantém contato com um rádio de brinquedo. Mesmo assim, o astronauta volta sem o jogo. Então Danny tem uma ideia brilhante. Ele diz que o astronauta pode usar o compartimento na parede. Uma vez que ele pegar o jogo, eles puxariam ele de volta rapidamente. Mas o problema é que o astronauta é grande demais para entrar no compartimento. Então Danny tem que ir. Pouco antes de ser baixado, ele e seu irmão têm um momento de reconciliação. Walter diz a ele que nunca deixará que nada aconteça com ele. Danny se desculpa por trapacear. Enquanto estão baixando Danny no compartimento, um órgão aparece ao longe. Então eles param de baixar e tentam ficar em silêncio. Danny pergunta pelo rádio, mas ninguém responde. Então Danny, que não sabe o que está acontecendo, sacode o compartimento fazendo a engrenagem se desconectar. Agora ele cai em queda livre. Eles tentam salvar o garoto segurando as cordas, mas o barulho traz de volta os órgãos. Enquanto isso, Danny está agora perto do porão. Ele vê a caixa do jogo e consegue recuperar. Infelizmente, era apenas a caixa. O jogo em si está na nave dos órgãos. Danny está no território dos órgãos agora. Ele escapa dos órgãos, que estava atrás dele, passa por alguns cabritos com 4 olhos e resgata o jogo. Entretanto,
Ele agora perdeu o rádio, então nem sequer pode mais se comunicar com as pessoas da casa. A última coisa que foi ouvida antes de um dos órgãos destruir o aparelho foi o astronauta dizendo para ele ficar onde está e não subir ainda. Mas Danny não ouviu isso. Então, assim que pegou o jogo, foi direto para o compartimento e começou a sacudir as cordas para que eles puxassem ele de volta. Percebendo o movimento, um Zorgon corta imediatamente a corda e o compartimento cai no chão. Enquanto isso, Danny não percebeu que pisou em algo incandescente e deixou seus rastros. Um Zorgon agora está seguindo ele. Esse Zorgon ruge, como se estivesse chamando outros. Danny está em perigo! Pouco antes de chegarem até ele, Walter vem e o puxa para dentro. Mas eles se deparam com mais Zorgons subindo as escadas. Mas enquanto ainda estão parados lá, o robô volta e agarra Walter pelo pescoço. E agora, o cartão de reprogramação dele funciona. O robô é reprogramado e vai direto para os Zorgons, tentando destruir todos. Mas um é deixado na casa e quase acaba com os meninos. Por sorte, Lisa vem para o resgate. Para voltar ao jogo agora, Danny gira e obtém cartão que diz para voltar um passo. Walter gira rapidamente depois. Ele obtém um cartão para voltar 3 passos e repetir a última jogada. Então, ele obtém outro cartão de desejo. A chance dele está aqui. A estrela cadente aparece. Ele fica em pé, encara a estrela, fecha os olhos e deseja que o astronauta tenha seu irmão de volta. Nesse momento, algo mágico acontece. O irmão do astronauta é Danny. Então agora Danny tem um clone perfeito bem diante dos próprios olhos. Eles instintivamente entram em contato e se transformam em apenas um. E o astronauta também faz a mesma coisa. Ao se aproximar de Walter, ele agradece e toca o ombro do garoto. Assim, eles também se fundem. O cérebro de Lisa bugou ao perceber que estava apaixonada pelo próprio irmão o tempo todo. De qualquer forma, agora há naves dos órgãos por toda a casa, atirando por todos os lados. Então eles voltam ao jogo e tentam finalizar. Para isso, eles precisam avançar 10 passos para alcançar o ponto de chegada. Mas, infelizmente, Danny só consegue avançar 1. Mas a sorte veio rápido. O cartão que ele tirou diz para que ele avance 9 passos. Mas os próximos segundos não parecem uma vitória. Uma peça do jogo começa a girar muito rápido e a soltar faíscas. De repente sai um novo cartão. Ao ler os dizeres, lá estava escrito: "Fim de jogo, obrigado por jogar". Então um buraco negro gigante começa a sugar tudo e todos. Danny fecha os olhos e solta o grito ensurdecedor. Mas quando ele abre os olhos novamente, aparece na frente do jogo, prestes a apertar o botão de início. Walter ainda assistindo TV. Walter, totalmente desinteressado no jogo, diz a Danny para não apertar o botão. O pai deles volta e eles contam tudo sobre o jogo. Mas ele mal está ouvindo, embora esteja feliz que seus meninos finalmente estão se entendendo. Agora os meninos estão lá fora jogando bola quando a mãe deles vem buscá-los. Lisa se junta a eles e todos prometem nunca mais falar sobre aquele evento maluco. Na cena final, enquanto eles seguem suas vidas felizes para sempre, uma bicicleta cai do nada, como se o jogo ainda não tivesse acabado. Esse foi o recap do filme de 2005 chamado Zathura, uma aventura espacial. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota abaixo. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão. Tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo recap.